Muito boa noite a todos, nossos irmãos, amigos da Sociedade Espírita Jesus. Gostaríamos de convidar a todos para uma prece e, após a nossa singela conversa, o tema de hoje é a nova era, itens 9 a 11 do capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos. Convidamos os irmãos, então, a elevarem o pensamento numa prece, onde vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que nos iluminem e nos amparem na noite de hoje, que possam nos inspirar a todos e nessa singela troca de ideias, tirarmos ensinamentos, reflexões para aplicarmos na nossa vida diária. Que os benfeitores amigos conduzam nossas reflexões para que possam ser os mais úteis possíveis e que possamos ter o discernimento e a vontade de aplicarmos essas novas resoluções na nossa vida diária. Assim, com a permissão de Deus, de Jesus, rogamos a autorização de darmos por iniciada nossa reunião de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, conforme solicitados pelo Departamento Doutrinário da Sociedade Espírita Jesus, nos coube hoje conversar um pouco ou melhor, o sub parte do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim instruir a lei. E são especificamente as instruções dos espíritos do final desse capítulo. Então, cada item 9, 10 e 11 é uma comunicação que Kardec selecionou para encerrar esse capítulo. E são 3 comunicações. Uma de um espírito israelita, do item 9. A do item 10 é uma comunicação do espírito Fenelon. E a de número 11 é uma comunicação do espírito Erasto, espírito bastante influente também, bastante participativo na codificação espírita. Então, a comunicação de Erasto, a última comunicação, é um elogio, é um agradecimento que Erasto faz ao Espírito Santo Agostinho. Agostinho também extremamente atuante na codificação, que se comunicava em vários lugares e que participou bastante da difusão da doutrina espírita na Terra no advento da codificação. Então, é uma espécie de agradecimento que Erasto faz. Erasto, que é um espírito contemporâneo de Paulo, inclusive estudou junto com Gamaliel o Velho, que foi mentor de Saulo, então Saulo de Tarso, e posteriormente na cidade de Coríntio, encontra agora já Paulo convertido ao cristianismo, e ele, por sua vez, se converte ao cristianismo e passa a ser um pregador, um difusor atuante do cristianismo. Erasto vai junto com Timóteo fazer viagens e fundar novas colônias, novas igrejas. Né? E é um espírito que, à época da codificação, Erasto, além de ditar mensagens e contribuir, ele também era espírito protetor de um dos médiuns que psicografavam as comunicações a qual Allan Kardec se servia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Erasto é um espírito bem atuante. Já a outra comunicação de Fenelon, religioso, desencarnado alguns séculos antes da codificação, era um espírito que, além do catolicismo, da difusão dos ensinamentos cristãos, Fenelon, que era um sacerdote, ele também se destacou como educador, foi preceptor de príncipes
Então, é um espírito muito querido na França e que, na sua comunicação, ele inicia enaltecendo a figura de Jesus, a importância do cristianismo, o momento que significou para a humanidade a encarnação de Jesus, e que a humanidade, após o retorno de Jesus à pátria espiritual, oscilou em períodos de luzes e trevas. E mais adiante ele enaltece a doutrina espírita, que vem trazer de novo uma luz à Terra e um entendimento mais profundo da era do conhecimento cristão. E que o Espiritismo, o advento do Espiritismo inaugura uma nova era na humanidade, mas que não virá sem lutas, sem um esforço, sem um trabalho de todos. A bela comunicação do Espírito Férreo. E a primeira comunicação, a de número 9, primeira mensagem, que vem assinada por um espírito israelita, né, o espírito não se identificou, adotou um pseudônimo, é que vamos dar um pouquinho mais de atenção na nossa conversa de hoje. E é uma mensagem que foi obtida na cidade de Mulhouse, quer dizer, no limite da França, lá com a Alemanha. Então, para ver como Kardec colhia as mensagens, as comunicações dos lugares mais diversos, dos mais variados médios. E começa o espírito fazendo a seguinte afirmação: Deus é único. E Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. Então explica o Espírito a importância da missão de Moisés, que a missão dele foi revelar ao mundo a crença, a ideia de um Deus único. Não só ao povo hebreu, mas também a toda a humanidade. O povo hebreu continua. Foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então, comenta o Espírito que a missão coletiva do povo hebreu foi vivenciar e trazer à tona para a humanidade essa ideia, essa crença do Deus único. E que o sofrimento, as dificuldades por qual esse povo passou, teve como finalidade reforçar essa ideia no seio desse povo e chamar a atenção do mundo para essa realidade. Então, dentro dessa dificuldade, não só as dores e os sofrimentos que os hebreus passaram, mas também os vários fenômenos de dispersão, onde os hebreus foram espalhados pelo mundo antigo, levando o seu conhecimento, a sua cultura, a sua capacidade de trabalho, mas também a sua fé e a sua crença, em particular a do Deus único, em combate, em oposição ao politeísmo bastante comum no mundo antigo. Então, continua o Espírito. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. O que ele começa colocando? Muito interessante. Que os mandamentos ditados a Deus por Moisés trazem um embrião, o princípio, o início, o germe de toda a moral cristã. Tudo começa ali. Então, o que esse espírito israelita nos apresenta? Uma ideia evolutiva, uma ideia de progresso, de transformação progressiva, que é uma ideia que caracteriza, que é muito forte em nós espíritas. Em 1857, na publicação do Livro dos Espíritos,
Kardec e os espíritos superiores já falavam em lei do progresso, em evolução, em aperfeiçoamento, em oposição à ideia medieval do mundo estático, estanque, parado. Então, com isso, com essa ideia de lei de progresso, de evolução, de aperfeiçoamento, nós entendemos que nós, espíritos criados simples e ignorantes, vamos a cada encarnação crescendo em conhecimento e em amor, nos aperfeiçoando em inteligência e em sentimento, construindo uma sabedoria universal, migrando, nos aproximando da divindade. Então, com isso, com esse caráter progressivo, a gente entende que o ensinamento dado a Moisés, aquele povo hebreu, não é o mesmo que foi dado por Jesus e não é o mesmo que a doutrina espírita pode dar. Porque, embora sejam os mesmos espíritos, aproximadamente 1.200, 1.300 anos separam Moisés de Jesus e 1.800 anos separam Jesus da codificação espírita. Então, são os mesmos espíritos, porém com uma bagagem espiritual já maior, permitindo um aprofundamento. E é isso que esse espírito israelita vem nos dizer, que o germe do conhecimento cristão já era apresentado por Moisés. Porém, ele não poderia falar tudo, porque o povo que existia ali à época era um povo ainda semi-selvagem. É esse o termo que ele vai usar, semi-selvagem. Que, embora com inteligência para as coisas da matéria e para as artes, espiritualmente ainda era bastante primitivo. Então, não seria possível trabalhar com aquele povo uma religião puramente espiritual. Por isso, Moisés usar de recursos como os holocaustos. É esse o termo que aparece no texto do Evangelho. Né? E hoje a gente tem um significado para a palavra holocausto um pouco diferente. Né? Se usa para uma tragédia de grande amplitude, um morticínio, né? Ou uma catástrofe grandiosa, mas a origem do termo é religioso, associado aos judeus, e é relativo ao sacrifício. Né? Porque os judeus, naquela época, faziam sacrifícios de animais. Então, era uma religião ainda repleta do seu primitivismo e de uma necessidade de satisfazer os seus sentidos primitivos. Não era possível naquela época você falar em perdão dos seus inimigos, porque aquilo estava totalmente fora do alcance daquele povo. Então nós vamos ver uma religião que trabalha alguns aspectos de moral, principalmente de conduta de convivência, mas também com outros aspectos ainda bastante sensoriais e ainda um tanto quanto brutos e primitivos. Era o que era possível ser feito à época. Mas Moisés e os profetas vão preparar o terreno para que aproximadamente 1.200, 1.500 anos depois, Jesus pudesse vir à Terra, falar de amor, falar de uma doutrina calcada no amor a Deus e no amor ao próximo. Aí não é o temor a Deus, mas sim o amor ao Pai. Falar de perdão e já falar de uma vida espiritual, diferente do mosaísmo,
onde as recompensas são mais terrenas, são materiais. O Jesus não. Meu reino não é deste mundo. A felicidade, no sentido mais pleno, não é desse mundo, ela é espiritual. Então, há um aprofundamento. O que, com todo respeito aos nossos irmãos de outras agremiações cristãs, aos quais nós respeitamos, porém humildemente discordamos, quando colocam todo o pensamento no mesmo nível, no mesmo patamar, não. Há uma diferença entre a doutrina de Moisés e o cristianismo. 1.200 anos se passam. Já houve um amadurecimento desses espíritos que permite uma abordagem espiritual e religiosa mais profunda, mais espiritualizada, mais elevada. E é o que Jesus faz, é o que Jesus apresenta. E é isso que o nosso irmão israelita nos apresenta no texto. Quando Jesus nos vem falar de amor ao próximo, perdão aos inimigos, quando Jesus nos conclama a caridade, quando Jesus chama a Deus não de Senhor, mas de Pai. Então, é uma relação pautada não mais no respeito e no medo, mas no amor. Tanto o amor a Deus como ao semelhante. Não é o temor a Deus, como nós vemos no mosaísmo, mas o amor a Deus. Um amor respeitoso, mas amor. Mas amor. E segue o nosso irmão dizendo que o pensamento cristão nos traz uma moral que vai se espalhar a terra ao seu momento, contaminando de forma benfazeja a todas as criaturas do planeta, fazendo com que o nível espiritual da terra melhore pela melhor qualidade e pela melhor relação entre os espíritos que aqui reencarnam. Porque o pensamento cristão, quando bem compreendido e quando vivenciado, nos transforma e nos eleva, fazendo com que as nossas relações do homem com Deus, do homem com o homem, do homem com o meio ambiente, sejam melhores. E aí, entrando no Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo veio no momento em que a liberdade e a inteligência humana permite, e a seu tempo, fazer com que nós possamos entender e aprofundar o cristianismo de Jesus como antes não poderia. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, todo o final desse capítulo, os Espíritos nos dizem, né? Em todas as seleções das mensagens desse final de capítulo, os tempos estão chegados. O que quer dizer isso? Que tempos é esse que estão chegados? Vai acabar o mundo? Deus vai destruir o planeta? Não, não é nada disso. Se encerra um ciclo, se encerra um período, onde nós, espíritos, somos reavaliados da mesma forma que um aluno presta um exame no final de um ano letivo, no final de um período escolar.
não para nos punir, não para nos castigar, mas para saber o quanto nesse ciclo nós aprendemos, do projeto pedagógico, do que era necessário que entendêssemos, que evoluíssemos, o que foi assimilado, o que foi compreendido. Então, os tempos chegados são o final de um ciclo, onde há uma avaliação da humanidade encarnada na Terra, e aqueles que passaram de ano vão receber novos desafios. E aqueles que não aprenderam os conteúdos necessários repetem a experiência. E nesses tempos chegados, a Terra também se transforma, porque ela tem que ser uma escola diferente para aqueles espíritos que passaram de ano. E o Espiritismo chega, o advento do Espiritismo acontece como uma importante ferramenta pedagógica a nos ajudar nesse final de ciclo, nesses exames admissionais. Porque é uma ferramenta didática que potencializa a nossa capacidade de entender e, por consequência, de nos transformarmos atingindo os objetivos a qual nós nos propomos e a qual Jesus espera de nós. Esses são os tempos chegados. Essa é a nova era. Um novo ciclo, um novo ano, um novo período letivo, entendendo o mundo como uma grande escola de almas. E segue o nosso irmão. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Quer dizer, a doutrina espírita veio por concessão divina, por ordem de Deus, sob a égide de Jesus, governador espiritual do planeta. Mas não quer dizer que a implantação do espiritismo seja uma coisa totalmente pacífica, tranquila, sem luta, sem esforços. A luta começa por nós mesmos, na busca da compreensão e da vivência, mas também da coletividade, onde há o trabalho, o esforço na implantação da doutrina espírita do planeta. Olha as dificuldades que os pioneiros da doutrina passaram. Olha o preconceito que enfrentaram. E nós mesmos, no dia de hoje, em menor escala, em situações diferentes, também temos as nossas lutas. Também temos que dar o nosso esforço e a nossa colaboração. Pois bem, isso tem como finalidade, além de nos provar, chamar a atenção e amadurecer o próprio movimento espírita para a implantação da doutrina no planeta. É necessário, faz parte do processo. Não passaremos sem ele. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral, tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que a doutrina espírita, dentro da sua proposta de implantação, faz parte dessas lutas e essas dificuldades. Luta, claro, a gente não está falando aqui de uma luta belicosa, física, né?
mas uma luta no campo das ideias, uma luta no campo moral, uma luta no campo institucional, né? Mas, vencida essa etapa, nós teremos uma doutrina às vistas de todos, né? Acessível, que chama a atenção das pessoas e que, ao mesmo tempo, esclarece, consola e explica, trazendo conforto às almas e preparando para o entendimento de uma realidade espiritual e de uma vida eterna. E vai encerrar esse espírito com uma das frases mais emblemáticas do Evangelho segundo o Espiritismo. Encerra ele assim: foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Então, o Espiritismo vem, por sua vez, com uma proposta de fecho, conclusiva, onde um processo pedagógico espiritual que começa lá por volta de 1200, 1500 anos antes de Cristo, com Moisés e o povo hebreu egresso do Egito, após a sua peregrinação, 40 anos pelo deserto, onde se recebe uma doutrina que tem como finalidade regularizar e regulamentar a vida social daquele povo bruto, com regras. Passam-se quase 1500 anos. E o espírito mais evoluído que já pisou no planeta vem aproveitar a base feita por Moisés e os profetas que o sucederam. E vem trazer uma doutrina de amor. Não mais de medo nem de temor, mas de amor. Evolui-se, aperfeiçoa-se, complementa-se. Pois que aqueles espíritos que receberam os ensinamentos rudimentares de Moisés já tiveram 1500, 1200 anos de experiência e podem subir de nível e receber um ensinamento mais aprofundado. Pois bem, passam-se 1800 anos do retorno de Jesus ao mundo espiritual. E vem a doutrina espírita não como centro, tendo como centro uma única pessoa, um profeta, um Messias, mas sim ditadas pelos espíritos superiores, pelo Espírito de verdade, aperfeiçoar e aprofundar, explicar aquilo que Jesus disse e aquilo que ele não pôde dizer. É a mesma humanidade, 1800 anos, amadurecida, curtida pela dor, com a inteligência mais desenvolvida. Agora, numa proposta de fé raciocinada, com os pilares que a humanidade relegou, retomados na fé espírita. Encarnação, mediunidade, imortalidade da alma, num contexto progressivo. Quando Kardec e os espíritos falam em lei do progresso, evolutivo. A doutrina espírita vai falar de evolução 2 anos antes
de Darwin publicar a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. E educativa. Nós nos aperfeiçoamos, aprendemos a ser bons, aprendemos a amar, aprendemos o conhecimento desenvolvendo o intelecto. Nesse contexto, temos um ferramental pedagógico espiritual para encararmos esse momento de nova era, a separação do joio do trigo, os tempos chegados, que não são de destruição, que as transformações são mais no campo moral, intelectual, do que realmente físico, embora as transformações físicas aconteçam. A grande transformação é no perfil moral dos espíritos que deverão reencarnar na Terra. E aí que possamos aproveitar, fazer bom uso da ordem e da disciplina de Moisés, do amor de Jesus e do conhecimento espírita, usados, direcionados para o bem, para a caridade, para o conhecimento e para o amor. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos. Convidamos os irmãos para encerrarmos numa prece. Pai amado, Tu que nos destes os 10 mandamentos com Moisés, o Evangelho com Jesus, codificação espírita com os espíritos superiores. Siga plantando em nós a semente do bem, derramando o bálsamo do conhecimento e do amor, fazendo germinar em nós a árvore da sabedoria, onde o conhecimento é direcionado com amor e ética. E que possamos, nesses momentos de agitações e avaliações, passarmos de ano junto com nossos irmãos, com nossa humanidade, nos melhorando e melhorando também a humanidade e o planeta que nos envolve. Gratos ao amparo do alto, rogamos a permissão de darmos por encerrado nossos singelos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.